merece e que quer e que trabalha para isso. Então, às vezes, parece que a gente trabalha, faz de tudo e não consegue ter o sucesso que merece, né? Tá aí para isso. Bom, eu vou aguardar alguns minutinhos. Essa live é uma live surpresa, uma live que não tinha programado, eu não avisei ninguém, mas tá tudo bem porque vai ficar gravado aqui, então tá tudo certo. Eu vou esperar mais alguns segundinhos e aí a gente já vai começando. De qualquer forma, muito conteúdo vai ter aqui e já digo que as próximas lives eu vou falar um pouco de como ter sucesso. Então aqui o que impede você de ter sucesso e logo a gente vai ter o que vai te ajudar a ter sucesso. Não percam as próximas lives então. Muito bem. Então eu listei aqui algumas das coisas que a gente precisa prestar atenção que podem estar minando o sucesso de cada um. A primeira coisa para a gente ter sucesso é saber o seguinte: o que faz com que eu tenha clareza. Se eu não tiver clareza do que eu quero, se eu não tiver clareza do que eu estou fazendo para ter o sucesso, eu não vou ter, né? Então, assim como a Alice no País das Maravilhas, ela pergunta para o gato: para onde vai esse caminho? E o gato diz: para onde você quer ir? Ela fala: não sei, eu tô perdida. Então, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem clareza do que a gente é hoje, do que a gente quer ser amanhã, a gente não consegue traçar o caminho. E aí é tempo perdido, né? É levar a vida dentro da Matrix, que eu vivo falando, inclusive nos shorts, eu vivo falando sobre essa Matrix. A Matrix não tem nada a ver com o filme, tá? Quer dizer, até tem. Mas estar na Matrix é estar fazendo tudo o que todos falam, tudo o que é consenso comum, sem pensar se isso é realmente algo bom para minha realidade. Então, isso sim é estar dentro da Matrix. E o que é sair da Matrix? Cuidado, hein? Quando a gente vê, a gente não tem mais como desver. Estar fora da Matrix é questionar tudo, mesmo que todos digam que aquilo é o certo. Isso é estar fora da Matrix. Então, hoje eu vou começar a mostrar para vocês o que é estar fora da Matrix, o que é ter autorresponsabilidade, porque a partir do momento que a gente sabe o caminho que a gente pode tomar, o que a gente quer fazer e para onde a gente quer ir e começa a questionar quando o restante das pessoas falam assim: olha, poxa, todo mundo casa. Você tem 35 anos, no caso ainda? Ou, nossa, todo mundo compra uma casa. Ou todo mundo viaja uma vez por ano. Ou deixar de ter carro e para andar de Uber é uma besteira. Então, quando a gente começa a questionar isso, peraí, isso pode ser bom para o outro, pode ser bom para aqueles, pode ser bom para todo mundo, mas para mim não está sendo. Então, quando a gente começa a questionar, ter autoconhecimento, conhecimento, e quando a gente começa a mudar, a primeira coisa que vai acontecer é que um monte de gente vai falar que você é louco. A segunda coisa é que um monte de gente que estava naquela vibração, que estava acostumado com a Matrix, vai começar a se afastar de você. Vai falar assim: não, essa pessoa não tá normal. Mas depois, tudo melhora. Então, assim, uma frase que eu adoro, que é um dos meus mentores sempre fala é: primeiro piora, para depois melhorar. Vai piorar, você vai ver pessoas se afastando, vai ver pessoas te chamando de louco, vai ter pessoas que vão questionar tudo que você faz, te julgando, mas depois a coisa melhora. Porque essas pessoas com mindset negativo, com mindset que não serve mais para você, elas vão se afastar e tá tudo bem, né? É o momento de cada um, tá? Então vamos começar. A primeira coisa que eu coloquei aqui é como algo que é importante a gente prestar atenção para que não te afaste do sucesso é inconstância. Eu sempre ouvi falar isso dos meus pais e é verdade. Não adianta você dar um tiro rápido para você alcançar alguma coisa e depois se desmotivar. A constância é que faz com que você caminhe cada dia um passo para o seu sucesso. Então, a primeira coisa é ter a clareza de quem você é e o que você quer, né, alcançar. Quando você não tem essa clareza, isso já é um distrator, é um dos motivos grandes que fazem com que a pessoa não tenha sucesso. E o segundo é: eu até sei onde eu quero chegar. E aí eu me empolgo e faço. Dá 2 semanas eu canso de fazer e já faço com menos frequência. No mês seguinte eu já faço menos e menos e menos, até que você desanima e você mesmo se auto-sabota e para de fazer. Então, a constância é mais importante
do que a intensidade para que a gente tenha sucesso. Não seja inconstante. Você precisa traçar metas. Então, vamos lá. Quem eu sou hoje? Quem eu quero ser amanhã? E quando que vai acontecer esse amanhã? Tem que ter data. Muito bem. E aí, eu vou traçar uma meta passo a passo do que eu tenho que fazer dia após dia, mês após mês, até eu chegar neste grande objetivo. Muito bem. E qual é esse grande objetivo? Pode ser o que for. O que é ter sucesso para você? Para muita gente, ter sucesso é ter uma família unida. Para muita gente, ter sucesso é ter o emprego dos sonhos. Muita gente diz que ter sucesso é ter fama. E muita gente diz que é ter dinheiro. Então depende, qual é o seu grande objetivo? O que você vê que, se acontecer, você vai olhar e vai falar assim: isso me torna uma pessoa de sucesso. Escreva isso. Escreva como objetivo maior. A partir desse objetivo maior, você consegue traçar pequenas metas. Qual a importância de escrever e traçar as pequenas metas e deixar escrito? A importância disso é que o nosso cérebro está acostumado com recompensas cada vez mais rápidas. Então ele gera endorfina, que a gente chama de endorfina barata, porque é a recompensa rápida. Por exemplo, quando eu entro no Instagram e vejo um vídeo engraçado e rolo para cima e vejo outro vídeo engraçado e outro, por que esses vídeos não são compridos? Por que esses vídeos são curtos? Porque ele te dá prazer momentâneo e gera endorfina, e aí você fica viciado nisso. E cada vez no nosso mundo moderno, a gente está mais acostumado a ter essa endorfina rápida e a ter essa endorfina de rápido acesso. E quando a gente não tem essa endorfina de rápido acesso, a gente desanima, procrastina, vai deixando para lá, vai dando preguiça, porque você não tem, não tá tendo essa endorfina rápida. Então, você tem uma meta maior, e se você não gerar pequenos prazeres diários para te motivar a seguir, você vai desistir, você vai parar. Trace metas menores, metas que você possa ver que sejam palpáveis. Uma meta por semana, por exemplo. Então, vamos lá, se eu quero emagrecer 20 quilos em 6 meses, então eu quero pesar X quilos até tal data. Se eu ficar pensando em 20 quilos, que é muita coisa, eu vou acabar desistindo disso. Pouco a pouco eu vou minando, eu vou falar assim, é só hoje. Amanhã eu começo, amanhã eu vou pra academia, segunda-feira eu começo a dieta. Então a gente vai traçar uma meta curta. Pode ser uma meta diária. Todos os dias que eu comer certinho, eu me presenteio com alguma coisa. Que não seja um chocolate, né? Mas pode ser alguma coisa muito pequena. Mas eu preciso sentir, eu preciso acostumar meu cérebro que eu tenho sim uma recompensa, que eu tenho sim um prazer momentâneo. Muito bem. De outra forma, eu vou fazer uma meta semanal ou mensal para que eu tenha um presente, uma endorfina maior no final de um objetivo a médio prazo. E aí sim me presenteio de forma melhor no final, quando eu conquisto aquilo que eu quero. No caso, o meu sucesso. Se o seu sucesso é emagrecer 20 quilos em 6 meses, conseguiu, já pensa qual vai ser o seu presente. Eu, em hipnose, quando eu vou fazer essa pergunta para as pessoas, muitas pessoas falam assim para mim, muitas porque eu trabalhei bastante com emagrecimento, até porque eu sou bariátrica, eu passei por todo esse processo. E assim, meu maior presente vai ser colocar um biquíni branco. Meu maior presente vai ser eu poder tirar uma foto e postar no Instagram. Então, tudo bem. Se esse é o seu presente, quando você conquistou, de repente já compra a roupa branca. Ou então já escolhe, já põe no carrinho lá, para o teu cérebro entender, ó, isso já tá posto. Eu sei que eu vou conseguir, tá lá, eu só vou dar o comprar quando eu tiver a 1 quilo da minha meta. São estratégias para que você burle o sistema do cérebro, para que você não procrastine e não desanime a ponto de simplesmente desistir. Muito bem, então a gente estava falando do presentear, de saber onde eu quero chegar para eu conseguir me presentear. Eu também
falei sobre a constância. Não adianta nada eu passar fome um dia, não fazer nada, não comer nada, fazer um jejum terrível durante 2 dias e depois eu comer uma macarronada no dia seguinte porque eu cansei. Então, essa constância é um dos principais distratores, uma das principais coisas que fazem com que eu não alcance o sucesso, não alcance o meu objetivo. Muito bem. Reclamações constantes. E aí a gente vai começar a pensar um pouquinho na inteligência emocional. Quando eu reclamo constantemente, não só do objetivo em si, mas quando eu reclamo constantemente de tudo, eu faço com que o meu cérebro esteja num modo de vitimismo. E aí eu começo a ter sentimentos e emoções de baixa vibração. Eu começo a me sentir mal, eu começo a me entristecer, eu começo a achar de forma pessimista que nunca nada vai dar certo. Então, eu preciso mudar o meu comportamento, o meu diálogo interno, para que eu comece a gerar emoções e sentimentos positivos. E uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então, quando eu mudo um pouco o meu mindset, eu vou mudar também meus sentimentos. Mudando o meu sentimento, eu vou mudar também a minha comunicação, verbal e não verbal. Eu começo a falar de coisas mais agradáveis, o que gera mais prazer, e eu vou começar a ter um mindset mais positivo, gerando mais emoção positiva. Então é um ciclo virtuoso. E se eu faço o contrário, o mindset pessimista, reclamão, vitimista, eu começo a me sentir mal. Começo a falar de coisas negativas e eu gero mais pensamentos negativos. Então, como fazer? Eu sempre falo que os pensamentos na verdade, eles são como um jardim. Os pensamentos negativos vão vir. O que você precisa fazer é cuidar deles. Veio um pensamento negativo, bloqueia. Já fala, não, isso não é verdade, não é assim que vai acontecer. Vai acontecer assim, assim, assim. Vai ser bom. Está sendo bom. Isso não vai causar um problema para mim. Então, quando só o fato de eu perceber que o pensamento negativo chegou e conseguir cancelar este pensamento negativo, eu já não estou gerando sentimentos negativos e as emoções negativas. E na lei da atração a gente sabe que pensamentos, sentimentos e emoções cocriam uma realidade, ou seja, quanto mais reclamão eu sou, mais pessimista eu sou, mais coisas ruins acontecem, porque o universo traz para você mais do mesmo, sempre. Se eu tenho um mindset positivo, gero pensamentos positivos, sentimentos e emoções positivas e o universo me traz mais do mesmo, mais coisas positivas. Então sempre procure, ao pensar, entrou um pensamento negativo, questiona esse pensamento negativo, por que ele está aí? O que eu posso fazer com ele? Ele é verdadeiro? Ou ele é alguma coisa que veio de crenças limitantes, de outras pessoas? Enfim, pensa, não faz sentido, descarta, cancela esse pensamento e substitui por um pensamento positivo, tá? Eu disse que a comunicação interna mexe com o sentimental, né? Os pensamentos mexem com o nosso sentimento, abaixam a nossa vibração e a gente começa a comunicar externamente também coisas negativas, porque tá tudo interligado. Mas aquilo que entra em nós também pode ser positivo e negativo e também mexe com a gente. De repente a gente está numa vibração alta, a gente está bem, mas começo a assistir jornais ou na internet mesmo, pessoas falando de forma negativa do mundo, das pessoas, da violência, da economia, enfim. Ou então eu estou próxima constantemente de pessoas que reclamam e que são pessimistas. Estas pessoas, estes noticiários, estes filmes também de coisas ruins, estas lives que falam só de desgraça, tudo isso entra em nós de alguma forma. E claro, obviamente, faz com que nós baixemos nossa vibração e comecemos a pensar de forma negativa. Então, o que eu falo influencia os outros e a mim mesmo, e o que eu recebo dos outros influencia meus pensamentos e minhas emoções. Então,
além de bloquear meus pensamentos negativos quando eles chegam, eu preciso aprender também a escolher, fazer escolhas. O que eu escolho? Eu escolho não assistir noticiários que só falam de besteira, só falam de coisas ruins, só falam de desgraça. Eu vou ficar alienada? Não, mas eu posso escolher assistir jornais sérios que falem, que tratem a notícia de forma mais séria, sem ficar repetindo as desgraças, sem ficar, né, falando de forma negativa o tempo inteiro. Eu posso escolher estar próximo a pessoas que falem coisas boas, edificantes. Eu sempre falo assim, pessoas ricas falam de coisas boas. Pessoas ricas planejam as viagens, falam de coisas boas, falam do que foi bom, falam da diversão que tiveram, falam bem das pessoas. Pessoas pobres, e aqui eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando também de pessoas pobres de espírito e de pensamento, falam só de coisas ruins ou falam mal dos outros. Então, quem você quer ser? Quem é você na fila do pão? Você é a pessoa pobre, pobre de dinheiro e pobre de espírito, que vai ficar reclamando o tempo inteiro e falando de coisas ruins e se vitimizando, porque é muito mais fácil a gente se vitimizar, né? Eu não consigo dinheiro, eu não consigo emprego, porque o desemprego no Brasil, porque a política no Brasil, porque as pessoas no Brasil, ou eu vou tomar consciência de que os meus pensamentos, a minha fala e como eu estou agindo é que me tornam a pessoa que eu sou. Muito importante a gente ter consciência e autoconhecimento para saber que tudo que está ao meu redor, quem cocria sou eu. E eu não estou falando aqui de magia, eu não estou falando aqui de simpatia, eu estou falando de neurociência. Eu estou falando que que está aqui é o que vai criar a sua realidade. Então presta muita atenção, tanto no que você assiste e vê ou lê, no que você pensa e fala, e no que você se comunica. Quais são as pessoas que estão comunicando com você? Se são pessoas positivas ou negativas. Se possível, afaste-se dessas pessoas. E quando essa pessoa faz parte da sua família? Como fazer? Ou quando essa pessoa é o seu cônjuge, ou seu filho, ou seu pai, sua mãe. Você não pode simplesmente abandonar essas pessoas. Você as ama e elas também te amam. Você simplesmente pode se afastar dessas pessoas quando elas estão no modo negativo. Troca de assunto. Fala, vamos assistir esse outro programa. Se ela não aceitar, você sai do ambiente. Proteja-se deste tipo de pessoa. Proteja-se de ambientes onde te colocam em contato com estas pessoas, tá? Isso se chama ambiência. Na inteligência emocional, a ambiência é uma das principais coisas que vão te trazer sucesso ou insucesso nas tuas atividades, porque ela mexe diretamente com o teu mindset. E quando a gente mexe demais com o mindset e fica anos e anos só no negativo, a gente cria crenças limitantes que vão ser instauradas lá no inconsciente. E quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que está colocando coisas no nosso inconsciente, e é aí o grande problema, porque aí a gente passa a agir desta forma sem ter consciência. Nosso inconsciente acredita em tudo e ele faz com que a gente tome ações sem que a gente perceba. E aí para tirar isso é muita consciência, muito trabalho e às vezes trabalho de hipnose, regressão para a gente trabalhar tudo isso. Então, agora, a partir de agora, que a gente tem consciência de que o contato com pessoas, situações, livros, filmes, TV, enfim, que tudo isso faz parte de uma criação de mindset negativo e que isso vai influenciar a minha realidade, a gente tem a obrigação de mudar. E agora eu vou falar uma coisa muito importante que pouquíssima gente dá valor. A gente falou do pensamento, a gente falou do inconsciente, a gente falou das nossas emoções, que podem ser geradas ou não pelos pensamentos, pelo mindset seu e de outras pessoas. E falamos também da ambiência. Mas sabe como eu consigo começar a mudar tudo isso? Porque às vezes é muito difícil a gente mudar nosso pensamento. A gente começa a mudar por fora. Pouquíssima gente dá essa dica. Gente, começa a mudar por fora. Quando a gente tem pensamentos negativos e emoções negativas, é óbvio que o exterior vai sofrer com isso. Você vai andar mais, né, assim,
curvado, você vai ter uma comunicação não verbal menos atraente, vai sorrir menos, vai ter até uma apatia no rosto, como se a musculatura estivesse mais solta, você vai falar de forma mais quieta, sem emoção, parece até mais triste, o olhar mais triste, mais devagar. E esta postura, ela só vai atrair mais pensamentos negativos, porque você está de forma negativa. Lembra que eu falei? Uma coisa está ligada à outra. Pensamento gera emoções negativas, e essas emoções geram uma comunicação verbal negativa e não verbal também. Então, se a gente começa a mudar o exterior, você vai ver que vai mudar um pouco o seu mindset, e aí uma coisa vai ajudando a outra. É por isso que muitas empresas de telemarketing fazem com que as pessoas, ao atender o telefone ou ligar para a pessoa, se for ativo, né, ligar para a pessoa para oferecer alguma coisa, para vender alguma coisa, a pessoa tem um recadinho lá na frente. Antes de atender ou antes de ligar, sorria. Só o fato de você sorrir, você já fala diferente, a sua voz já sai com uma entonação diferente, a pessoa sente essa energia. Então vamos lá, ao invés de acordar e colocar qualquer roupa, um tênis e um chinelo e de repente quem trabalha em home office trabalhar de qualquer forma, ao invés disso, faz um esforço, vai lá, se maqueia, sorria, coloca uma música lá legal que você goste, cuidado com as músicas que ouve também, música de corno é péssima, coloca uma música com ritmo bom, com uma mensagem boa. Eu tenho uma playlist no meu Spotify que é felicidade, e aí todas as músicas que eu acho que me colocam pra cima, que falam de coisas boas, de alegria, de força, de felicidade, todas elas estão lá. E a minha playlist, quando eu vou pro trabalho, quando eu vou deixar meu filho na escola, quando eu volto, trabalho muito home office, quando eu volto para casa eu coloco. Isso vai mudar a energia da sua casa, do seu carro, do seu filho e a sua energia também. Então coloca a música lá que vai te levar. Anda com as costas retas. Você tem problema de coluna ou então tá muito acostumado assim? Compra um corretor postural para andar mais ereto. Se arruma, sorria. Parece coisa motivacional, mas é verdade. E você vai ver que ao falar, o seu tom de voz vai estar diferente. Você vai transmitir algo diferente já para as pessoas. As pessoas vão reparar isso em você. E os teus pensamentos também vão ser mais positivos. E o que você fala também vai ser positivo. Porque tudo isso faz parte de um ciclo virtuoso. Um ciclo que vai te levar ao sucesso e qualquer sucesso. Vai te levar a coisas boas o tempo inteiro. E as pessoas talvez estranhem essa sua postura. Falam, nossa, tomou café, hein? Pois é, tomei café, tô feliz. Ah, aconteceu alguma coisa? Não, tô feliz porque eu tô viva, porque eu tenho vontade, eu sei que eu vou conseguir esse sucesso em tal data, aquilo lá que eu escolhi, eu vou conseguir. A importância de você saber o que você quer, voltando ao primeiro tópico, e escrever isso, eu não falei isso, né? E escrever isso em algum lugar é que quando você tem uma meta clara, o teu inconsciente, sem você saber, o teu inconsciente começa a procurar soluções. É como a história da mulher que engravida. Quando a mulher engravida, né, as mamães que estiverem vendo isso vão saber o que eu falo. Parece que o mundo resolveu engravidar. Começa a aparecer grávida em todo lugar, na fila do banco, atravessando a rua, amiga, todo lugar aparece grávida. O número de grávidas não muda, é meio que constante. É só o seu inconsciente que começa a perceber mais aquilo, porque você está vivenciando aquilo. Então, quando você coloca uma meta aí clara no seu papel, né? Uma meta clara, principalmente se ela tiver imagens. Por isso que a gente também faz muito o quadro do sucesso, né? Coloca lá a meta, coloca fotos ou desenhos. Além de te motivar, vai fazer com que teu subconsciente trabalhe a seu favor, abrindo as portas, mostrando para você soluções para que você consiga aquilo que você quer. Aí, a gente pode chamar o nosso inconsciente também de lei da atração, ou universo. O universo está me trazendo portas abertas, né? Eu estou conseguindo acessar o universo. O universo é o teu inconsciente
que se abre ou se fecha de acordo com aquilo que você acredita e pensa. Então, é muito importante ter a meta clara. Por isso que foi o primeiro tópico que eu coloquei. Depois, a ambiência, vibrar alto, mudar a sua comunicação. E aí, falando um pouco, né, dessas crenças do inconsciente que abre ou fecha portas, se o meu inconsciente acredita que ser rico é uma coisa ruim, se meu inconsciente acredita de verdade que ter dinheiro todo mundo que tem dinheiro é uma pessoa egoísta, ou é um explorador, ou é uma pessoa ruim que não vai para o céu, por mais que conscientemente eu não acredite mais nisso, afinal de contas, isso é uma coisa que meu pai falava lá atrás, mas se essa é uma crença instaurada no meu inconsciente, ele vai fechar as portas de qualquer sucesso que você tenha. Você não vai conseguir acessar o sucesso financeiro, porque ele está relacionado a ganhar dinheiro. Ele não vai deixar, ele vai te sabotar. Por que ele vai te sabotar? Por que o universo não vai abrir as suas portas? O universo, quando eu falo universo, eu falo inconsciente. Porque ele não quer que você seja uma pessoa ruim, exploradora. Ele não quer que você seja rico. Porque lá ele aprendeu que ser rico é ser um explorador. Ser rico é não entrar no céu, é ir para o inferno. Então, se ele aprendeu isso, ele vai evitar que você tenha dinheiro para que você não corra o risco de ser uma exploradora, uma pessoa ruim. Por isso é importante inteligência emocional, por isso é importante trabalhar crenças limitantes e é por isso que a gente precisa ter consciência. E Andréia, como é que a gente sabe quais são as crenças? Porque realmente as crenças são instauradas e às vezes são instauradas quando a gente é bebê, quando a gente é muito pequeno, a gente não sabe. Primeiro, se você está recorrentemente tendo problema com relacionamentos, você deve ter crenças limitantes sobre relacionamentos. Se o seu objetivo é casar, por exemplo, e você recorrentemente tem problema com relacionamentos, você tem problemas com crenças limitantes de relacionamentos. Se recorrentemente você perde seu emprego, não consegue, por mais que você se esforce, você não consegue ganhar dinheiro, você deve ter crenças limitantes sobre dinheiro, sobre emprego, sobre trabalho. E aí é um trabalho realmente de você com você mesmo. Você pode ter um terapeuta, você pode recorrer à hipnose, eu mesma trabalho muito com isso, mas faz aí um pensamento comigo, vamos direcionar isso. Vamos supor que você então tenha entendido agora que você deve ter problemas de relacionamento e por isso você deve ter problemas com crenças limitantes de relacionamento ou, enfim, né? Você viu, ouviu ou sentiu coisas em algum momento da sua vida que faziam com que você não acreditasse mais em relacionamentos. O que você viu? De repente foi uma pessoa sendo traída, a sua mãe passou por um problema, seu pai passou por um problema, alguém muito próximo teve algum trauma. Ou esse trauma, essa ferida emocional veio de você mesma, você passou por traumas. E aí você já bloqueou inconscientemente que você não quer mais relacionamentos, apesar de conscientemente você querer. Ou você ouviu a vida inteira de pessoas com que você convivia e tinha aí uma relação próxima de que relacionamentos não são bons, de que casais sofrer, ou de que todo homem é traidor, ou de que toda mulher é interesseira. O que você ouviu desde a infância sobre isso? Escreve tudo o que vier na mente. Em algum momento, você vai começar a perceber que viram coisas que você nem acredita, mas são coisas que você vê que está bloqueando de alguma forma a sua prosperidade, o seu sucesso naquilo que você quer. E aí você vai brigar consciente e inconscientemente sobre isso. Você vai entender que isso não é verdade, você vai fazer trabalhos terapêuticos com isso e até desbloquear. Então, se autoconhecer, conhecer as suas crenças é muito importante. Crenças de não merecimento, crenças com medo do sucesso, medo do fracasso, julgamento, essas são coisas muito sérias e talvez sejam as mais complicadas para a gente perceber e conseguir quebrar, porque elas estão no inconsciente. Então, essas e mais pra frente vou fazer lives e realmente vou fazer cursos
sobre isso, porque eu acho que é um padrão e muita gente acaba caindo nisso e não consegue trabalhar e ir para frente e alcançar o sucesso por causa dessas crenças. Crença de não merecimento é uma crença que pouca gente fala, mas eu gostaria de deixar aqui só um negocinho para vocês pensarem. Vamos lá. Quando a gente fala de crença de não merecimento, eu vou falar da minha crença. Meu pai era imigrante, ele veio para o Brasil e trabalhava exaustivamente muitas horas por dia. Ele fazia de tudo. Quando eu fui para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho, eu já era formada. Então eu não precisava, e tinha uma condição melhor, ele já tinha me dado uma condição melhor. Então, eu não precisava, teoricamente, eu não precisava me dedicar tanto e trabalhar tão exaustivamente quanto ele, como muitos imigrantes fizeram. Qual era a minha crença de não merecimento? Trabalho pouco, eu não me esforço tanto quanto ele. Se eu não me esforço tanto quanto ele, se eu não faço mais do que ele, quem sou eu para ganhar mais do que ele? Essa era a minha crença de não merecimento. Eu não sou boa o suficiente, eu não trabalho o suficiente. Ele trabalhou muito, ele mereceu mais do que eu. Então eu não posso exceder, eu não posso ganhar mais do que ele, nem igual. Eu tenho que ganhar menos. Eu mesma tinha colocado um patamar e uma limitação para o meu ganho financeiro. E aí, só depois de muito tempo que eu entendi que não tem nada a ver, que ele tinha o caminho dele, que era uma outra época e que eu sim mereço ganhar muito bem pelo que eu faço, porque eu transformo vidas. Então, cuidado com as crenças de não merecimento, tenta pensar aí, vai fazendo, por que você acha que você não pode ganhar dinheiro? Por que você acha que você não pode ter um relacionamento bonito, bom, saudável? Por que você não pode ter um corpo saudável, né? Medo do fracasso é um medo do julgamento. Então, quanto as pessoas julgaram você? O quanto elas fizeram isso com você? E o quanto isso te impede de chegar no sucesso? E existem muitas outras crenças limitantes de todos os gêneros. Aqui eu falei algumas porque são as principais para mim. Mas existem outras e a gente vai fazer uma live só sobre isso mais pra frente. E, por último, já falei da ambiência, já falei do comportamento, do teu pensamento, das suas emoções, das crenças limitantes, da constância, de ter um objetivo claro, de ter metas, de enganar o teu cérebro com endorfina rápida e endorfina barata, todos os dias se presentear, para se motivar, já falei de tudo isso. E por último eu vou falar que conhecimento, habilidade e ação compõem uma sigla que se chama chá, que é a base do sucesso e a base da inteligência emocional. Então, ter conhecimento e autoconhecimento é muito importante por isso, para a gente saber, por exemplo, que eu não estou conseguindo chegar no sucesso porque eu tenho uma crença limitante e saber como lidar com essa crença limitante e bloquear essa crença limitante. Bloquear pessoas, bloquear sentimentos ruins, pensamentos ruins. Tudo isso é imprescindível. Então, conhecimento e autoconhecimento está aí para isso. Criar habilidades, criar estratégias é também muito importante. Mas tudo isso não adianta nada se eu não tiver ação. Se eu não começar hoje, por exemplo, depois de assistir uma live dessas, se eu não pegar e escrever minha meta e traçar um plano para essa meta e saber quais são os presentes que eu vou me dar a cada pequena meta alcançada, se eu não trabalhar as minhas crenças, se eu não for procurar o emprego e entregar o currículo, nada vai acontecer. Você pode ter conhecimento, autoconhecimento, você pode ter MBAs, você pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas você não vai sair do lugar. Então, por último, e a dica mais importante que eu tenho para essa live é: tenha ação, tenha atitude, faça. Melhor feito do que perfeito. Porque tem gente que, principalmente os perfeccionistas, eles ficam lá tentando, não é o melhor momento, não é a melhor roupa, eu ainda não aprendi o suficiente. Cuidado que isso é uma crença limitante. Eu não sei ainda o suficiente. Sabe sim, vai e faz. Deu errado? Estuda mais, faz mais, melhora mais. Mas começa hoje, faz, tem atitude. Eu tenho certeza que tendo atitude, a partir de hoje, a tua vida começa a mudar. Anota tudo que eu escrevi.
Se precisar, assiste de novo, mas faz as suas anotações, começa hoje, que eu tenho certeza que é o início do teu caminho para o sucesso, seja ele qual for. Pensa qual é o seu sucesso, coloca aí teu objetivo para hoje, não é para ontem. Se você quiser depois mudar, muda, depois você toma outros caminhos, mas faça hoje, começa hoje. É um grande prazer poder ter falado com vocês sobre isso hoje. Eu vou fazer outras lives, prometo que não vão ser surpresa como essa. A gente vai planejar outras e ainda falando sobre sucesso, sobre crenças limitantes e como superar tudo isso. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários temas que vocês querem que eu fale para que a gente possa ajudar a maior quantidade de pessoas sempre. Beijos e tenham um ótimo dia.